Olá, estudante, seja bem-vindo ao curso de inspeção de equipamentos. Vamos dar a você algumas dicas para que tenha um melhor aproveitamento e desempenho nos seus estudos. Para estudar, escolha um local calmo e silencioso onde você não seja interrompido. Baixe a apostila da TrinaEnd sobre essa disciplina e faça uma leitura cuidadosa ou assista a nossas aulas. A apostila TrinaEnd é uma transcrição de nossas aulas. Consulte os outros materiais de apoio disponibilizados para esta disciplina. Depois de estudar o material didático disponibilizado, teste os seus conhecimentos fazendo exercícios. Todos os exercícios foram elaborados com base em nossas aulas. Após fazer os exercícios, faça sua prova se essa já estiver disponibilizada e você já estiver bem preparado. Lembramos que cada disciplina tem uma quantidade mínima de dias para ser cursada antes de fazer a sua prova. Consulte no quadro de acompanhamento do seu progresso neste curso a quantidade mínima de dias de estudo desta disciplina. O que são os ensaios não destrutivos? ENDs. Denomina-se ensaios não destrutivos, END, a qualquer tipo de ensaio praticado a um material que não altere de forma permanente suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais. Assim, eles implicam em danos imperceptíveis ou nulos. O objetivo primordial dos ensaios não destrutivos, ou ENDs, como são mais conhecidos, é determinar a qualidade do material sob o ponto de vista de aceitação ou rejeição. Os ENDs podem, de maneira qualitativa ou quantitativa, determinar características físicas, químicas e metalúrgicas dos materiais e equipamentos testados, fornecendo assim subsídios diretos ou indiretos para aprovação, reprovação ou simplesmente fornecendo dados para reavaliação da vida útil de um determinado equipamento ou material. Estas técnicas representam um conjunto amplo de procedimentos de análise utilizadas na ciência e na indústria para avaliar as propriedades de um material, componente ou sistema sem causar danos, baseando-se na aplicação de fenômenos físicos tais como ondas eletromagnéticas, acústicas, eletricidade, emissão de partículas subatômicas, capilaridade, absorção e qualquer tipo de teste que não implique um dano considerável à amostra examinada. Suas técnicas são altamente valiosas, uma vez que permitem um controle das propriedades dos materiais, com economia de tempo e dinheiro, e permitem que o material testado volte intacto para o local de trabalho após a inspeção. Existe uma vasta gama de ENDs que pode ser utilizados, mas os mais comuns são ensaio visual, ensaios por líquido penetrante, partículas magnéticas, radiografia e ultrassom. Os ENDs são ferramentas comumente usadas em engenharia mecânica, civil e aeronáutica, entre outras. É muito importante que se tenham definidos claramente os critérios de aceitação e rejeição de cada componente de um determinado produto, pois isso determina a escolha do tipo de ensaio não destrutivo aplicado a cada material, o que é fundamental para garantir a segurança e qualidade do que está sendo fabricado ou usado. Geralmente, um único tipo de ensaio não abrange toda a extensão da peça ou da parte a ser examinada. Um bom exemplo seria a inspeção de uma caldeira, onde partes deste equipamento poderia ser inspecionada por líquidos penetrantes e outras partes por medição de espessura. Cada equipamento terá suas particularidades em cada uma de suas áreas, o que definirá qual tipo de END é melhor para ser usado. Estes ensaios são utilizados, na maioria das vezes,
para detectar descontinuidades nos mais variados processos de fabricação, como laminados, forjados, fundidos, soldados, usinados, etc., ou até mesmo descontinuidades geradas pelos mecanismos de deteriorização de equipamentos em uso, que são ruptura sob tensão estática, ruptura frágil, fadiga, corrosão, corrosão sob tensão, fadiga associada à corrosão, fragilização por hidrogênio, fluência, deformações, entre outros. Cada tipo de END tem suas particularidades e podem ser usados para inspecionar uma gama de tipos de descontinuidades. Neste curso de inspeção de equipamentos, estudaremos as técnicas de inspeção visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, radiografia, medição de espessura, ultrassom, além de ENDs menos convencionais. Nesta aula, estudaremos a inspeção visual. A inspeção visual foi provavelmente o primeiro ensaio não destrutivo usado pelo homem, mas continua sendo o mais usado e geralmente precede qualquer outro ensaio. A sua principal vantagem é fornecer dados quantitativos, além das informações qualitativas, mais facilmente que os outros ENDs. Alguns testes são baseados nas leis da ótica geométrica e outros fazem uso das propriedades ondulatórias da luz. Este ensaio tem sido usado principalmente para a determinação do tamanho, forma, cor, acabamento, refletividade e presença de descontinuidades superficiais grosseiras usando a visão a olho nu ou com o auxílio de instrumentos simples como lupas e gabaritos, ou sofisticados aparelhos como interferômetros e microscópios. O ensaio visual dos metais foi o primeiro método de ensaio não destrutivo aplicado pelo homem. É com certeza o ensaio mais barato usado em todos os ramos da indústria. Assim, a inspeção visual exige definição clara e precisa de critérios de aceitação e rejeição do produto que está sendo inspecionado. Requer ainda inspetores treinados e especializados para cada tipo ou família de produtos. Um inspetor visual de chapas laminadas não poderá inspecionar peças fundidas e vice-versa sem prévio treinamento. Todos os modernos métodos de ensaios não destrutivos não fizeram do ensaio visual um ensaio obsoleto. Por muitos anos ainda, será utilizado, dele dependendo, como vamos ver, informações de alta importância para a segurança e economia industriais. O ensaio visual é simples de ser aplicado, fácil de ser aprendido e, quando sua aplicação é bem projetada, ele é um dos mais econômicos. Entretanto, insistimos, um método de ensaio não destrutivo não é concorrente de outro. Logo, o ensaio visual tem uma enorme área de aplicação, porém jamais poderemos usar apenas o ensaio visual em inspeções de peças de responsabilidade. O ensaio visual é executado por uma série de inspeções visuais sobre as superfícies dos objetos avaliados. Dessas inspeções visuais, é gerado um laudo sobre a aparência da superfície, formatos, dimensões e descontinuidades grosseiras sobre as mesmas. O cuidadoso exame visual nos fornece informação referente à necessidade de prosseguimento dos ensaios não destrutivos por outros métodos. De fato, examinando-se um objeto superficialmente e constatando-se a inexistência de defeitos superficiais, o objeto pode ser conduzido para outro tipo de inspeção. Uma boa aparência, bom grau de acabamento, inexistência de defeitos na superfície não autoriza ninguém a concluir o bom estado do mesmo, no que diz respeito ao seu interior. Ao se inspecionar uma peça metálica,
pelo método visual e nela se constatando a presença de uma trinca ou furo, a mesma pode ser recusada por força de especificações e nenhum outro ensaio não destrutivo deve ser mais utilizado. A peça deve ser rejeitada. É claro que uma peça cujo exame visual já a condenou pode e deve ser inspecionada por outros métodos com o intuito de se verificar as causas do defeito. Isto poderá se traduzir em economia e avanço para a empresa no futuro. A remoção de um defeito superficial para a recuperação da peça metálica é também executada com o auxílio da inspeção visual. O defeito externo superficial é constatado e é planejado a sua remoção, que também é acompanhada por meio da inspeção visual. Descontinuidades e defeitos. É importante que fiquem claros, no início desse nosso estudo, os conceitos de descontinuidade e defeito de peças. Esses termos são muito comuns na área de ensaios não destrutivos. Descontinuidade é a interrupção física causada em um material pela abertura de uma trinca ou pela presença de um segundo material, gás, inclusão de escória, por exemplo. Abaixo segue algumas imagens ilustrando descontinuidades em um cordão de solda. Para entender a diferença entre descontinuidade e defeito, vamos a um exemplo simples. Um copo de vidro com pequenas bolhas de ar no interior de sua parede, formadas devido a imperfeições no processo de fabricação, pode ser utilizado sem prejuízo para o usuário. Essas imperfeições são classificadas como descontinuidades. Mas caso essas mesmas bolhas aflorassem a superfície do copo, de modo a permitir a passagem do líquido no interior para a parte externa, elas seriam classificadas como defeitos, pois impediriam o uso do copo. De modo geral, nos deparamos na indústria com inúmeras variáveis de processo que podem gerar imperfeições nos produtos. Essas imperfeições devem ser classificadas como descontinuidades ou defeitos. Os responsáveis por essas atividades são os projetistas profissionais, que, por meio de cálculos de engenharia, selecionam os componentes de um produto que impliquem segurança e apresentem o desempenho esperado pelo cliente. Outro ponto importante a mencionar é que não há critérios universais. Assim, por exemplo, de acordo com o critério X, uma trinca poderia ser aceita com até 2 milímetros e, de acordo com o critério Y, seriam aceitas trincas com até 4 milímetros. Não há um padrão universal, pois cada situação tem suas peculiaridades e assim devem obedecer a critérios individualizados. Os olhos. A principal ferramenta do ensaio visual são os olhos, importantes órgãos do corpo humano. O olho é considerado um órgão pouco preciso. A visão varia em cada um de nós e mostra-se mais variável ainda quando se comparam observações visuais num grupo de pessoas. Para minimizar essas variáveis, deve-se padronizar fatores como a luminosidade, a distância ou o ângulo em que é feita a observação. A ilusão de ótica é outro problema na execução dos ensaios visuais. Comprove isso observando as figuras apresentadas e fazendo os testes a seguir. Na ilustração 1, quais traços são mais curtos, os da direita ou os da esquerda? Na ilustração 2, qual elipse é maior, a de baixo ou a interna superior? Na ilustração 3, qual distância é maior, entre os pontos A e B ou entre os pontos M e N? Para eliminar esse problema, nos ensaios visuais, devemos utilizar instrumentos que permitam dimensionar as descontinuidades. Por exemplo, uma escala graduada. Repita os testes usando uma régua. Assim, você chegará a conclusões mais confiáveis. A inspeção visual a olho nu é afetada pela distância entre o olho do observador e o objeto examinado.
A distância recomendada para a inspeção situa-se em torno de 25 centímetros. Abaixo dessa medida, começam a ocorrer distorções na visualização do objeto. Existem outros fatores que podem influenciar na detecção de descontinuidades no ensaio visual, como, por exemplo, limpeza da superfície, acabamento da superfície, nível de iluminação e seu posicionamento, e o contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. Limpeza da superfície. As superfícies das peças ou partes a serem examinadas devem ser cuidadosamente limpas, de tal forma que resíduos como graxas, óleos, poeira, oxidação, etc., não impeçam a detecção de possíveis descontinuidades ou até de defeitos. Acabamento da superfície. O acabamento superficial resultante de alguns processos de fabricação, como fundição, forjamento e laminação, pode mascarar ou esconder descontinuidades. Portanto, dependendo dos requisitos de qualidade da peça, elas devem ser cuidadosamente preparadas, decapadas, rebarbadas, usinadas, para só então serem examinadas. Nível de iluminação e seu posicionamento. O tipo de luz utilizada também influi muito no resultado da inspeção visual. A luz branca natural, ou seja, a luz do dia, é uma das mais indicadas. Porém, por problemas de layout, a maioria dos exames é feita em ambientes fechados, no interior de fábricas. Utilizam-se então lâmpadas elétricas que devem ser posicionadas atrás do inspetor ou em outra posição qualquer, de modo a não ofuscar sua vista. Contraste entre a descontinuidade e o resto da superfície. A descontinuidade superficial de um determinado produto deve provocar um contraste, ou seja, uma diferença visual clara em relação à superfície de execução do exame. Esta característica deve ser avaliada antes de escolher o exame visual como método de determinação de descontinuidades para evitar que possíveis defeitos sejam liberados equivocadamente. Um fator de fracasso na inspeção visual é a fadiga visual dos inspetores, que observam os mesmos tipos de peças durante longos períodos de trabalho. Para minimizar este problema, deve-se programar paradas de descanso. Outro recurso é colocar esporadicamente na linha de inspeção peças padrão com defeitos mínimos conhecidos a fim de avaliar o desempenho dos inspetores. Além do treinamento, estes devem receber acompanhamento oftalmológico. Ele faz parte da qualificação dos inspetores e deve ser realizado periodicamente para garantir sua acuidade visual. Acuidade visual. O olho, a principal ferramenta do profissional, é um item variável que depende de cada indivíduo. Além disto, há também a variação do cérebro e do sistema nervoso. Por essa razão, os trabalhadores em atividades de inspeção devem anualmente ser submetidos a testes para garantir que possuam a acuidade visual para perto, podendo esta ser natural ou corrigida através de óculos ou lentes. Em um ensaio visual, a excitação do olho depende diretamente do brilho das superfícies que são examinadas, já que a vista não se dirige para a fonte de iluminação, e sim para o objeto iluminado. Iluminação. Para a realização do exame visual, deve existir uma adequada fonte de iluminação natural ou artificial. A claridade é geralmente o fator mais importante no exame visual. A claridade de uma superfície em exame depende de seu fator de reflexão e na quantidade ou intensidade de luz atingindo a superfície. Claridade excessiva ou insuficiente interfere com a habilidade de uma visão clara e com observação e julgamento crítico. Por esses motivos, é que a intensidade de luz deve ser controlada. Os valores de intensidade mínima de luz estão especificados e dependerão dos requisitos das especificações e códigos.
Para garantir o cumprimento de requisitos mínimos de uma fonte de luz conhecida, um dispositivo medidor de luz, tal como uma fotocélula ou fotômetro, deve ser usado. Alguns exemplos de fontes de luz conhecidas são lanterna de 2 pilhas grandes, lâmpada de 100 watts, spotlight de 100 watts e lâmpada de vapor de mercúrio. Para os requisitos da maioria dos exames visuais, a luz do dia é mais do que adequada. Instrumentos de auxílio à visão. Em certos tipos de inspeção, por exemplo, na parede interna de tubos de pequeno diâmetro e em partes internas de peças, é necessário usar instrumentos ópticos auxiliares que complementam a função do nosso olho. Os instrumentos ópticos mais utilizados são lupas, microscópios, espelhos, tuboscópios, boroscópios, câmeras de TV em circuito fechado. Vamos conhecer cada um deles mais de perto. Lupas. As lupas ou lentes são os instrumentos ópticos mais usados na indústria. A lupa é uma lente biconvexa de pequena distância focal, geralmente de 5 a 10 centímetros, que produz uma imagem virtual aumentada do objeto. Assim, quando o inspetor utiliza uma lupa, ele está enxergando a imagem do objeto e não o próprio objeto. Esta imagem virtual é maior e forma-se atrás dele. Existem no mercado lupas com diversos aumentos. As mais comuns variam de 1,5 a 10 vezes de aumento, permitindo observar descontinuidades de até centésimos de milímetro. Algumas vezes elas podem vir combinadas com escalas de medição e terem um sistema próprio de iluminação. Microscópios. Os microscópios são constituídos por conjuntos de lentes denominadas objetivas e oculares. Elas possibilitam ampliar descontinuidades até milhares de vezes. Na maioria dos casos, eles são utilizados na inspeção de peças pequenas, como molas, fios, parafusos, mas em casos especiais podem ser acoplados a peças grandes. Espelhos. Um exemplo típico de espelho na inspeção visual, que ocorre no cotidiano, é quando o dentista observa a boca do paciente com aquele espelhinho fixado numa haste metálica. Na indústria, espelhos também são usados para inspeção de cantos, soldas e superfícies onde nossos olhos não alcançam. Imagine o quão difícil seria observar as paredes internas de tubos longos de pequeno diâmetro utilizados na construção de caldeiras e trocadores de calor, ou o interior da câmara de combustão dos motores a explosão. Sem os tuboscópios, não seria possível tal observação. Tuboscópios são instrumentos ópticos construídos com os mais variados diâmetros e comprimentos que geralmente possuem seu próprio dispositivo de iluminação. Da mesma forma que os microscópios, os tuboscópios também possuem lentes objetivas e oculares. Porém, a imagem do objeto é transmitida através de tubo do tuboscópio até a extremidade do mesmo, onde se encontra uma lente ocular que amplia ainda mais a imagem. Os tuboscópios podem ser fabricados numa só peça ou em partes que se encaixam. Uma característica importante para o seu funcionamento é que eles giram em torno do eixo do seu tubo, permitindo uma inspeção visual circunferencial. Isso é possível porque o tuboscópio possui uma peça chamada volante, que permite o giro da cabeça do instrumento para qualquer ângulo. Boroscópio. A imagem apresentada mostra um técnico fazendo uma inspeção com o boroscópio. Qualquer semelhança com o endoscópio usado por cirurgiões não é mera coincidência. O boroscópio é um instrumento usado para fazer inspeções visuais remotas e é composto de duas partes principais. Primeiro, um longo e fino tubo que é inserido dentro do equipamento a ser inspecionado através de uma pequena abertura. Esse tubo pode ser rígido ou flexível. E segundo, é um tubo de lentes e controle manual
que fica fora do motor e mostra imagens do interior do equipamento. A ponta do boroscópio ilumina a área que vai ser inspecionada no interior escuro do motor e, através de relay lens, transporta a imagem para a lente ou monitor, que está do lado de fora. Assim, a função deste equipamento é permitir que você possa olhar e procurar danos na parte interna de outro equipamento sem que precise desmontá-lo. Isso ocasiona uma grande economia de tempo e dinheiro para as empresas. Câmeras de TV em circuito fechado. Microcomputadores e câmeras de TV em circuito fechado são acessórios de grande valia nas inspeções visuais. Uma câmera de TV acoplada à cabeça de um tuboscópio permite ao inspetor executar o exame de superfícies a grandes distâncias. Este recurso deve ser utilizado quando o ambiente em que se encontra a peça ou a parte dela a ser examinada não é favorável devido a gases tóxicos, altas temperaturas ou radiação. Outro exemplo é quando se realiza uma inspeção de longa duração e que não pode ser interrompida. Nesse caso, o uso de câmeras de TV é de grande ajuda. Exemplo disso é a figura apresentada, que mostra o inspetor examinando uma solda de 21 metros de comprimento no interior de um tubo com um aparelho chamado videoscópio. Ele nada mais é do que um tuboscópio com a sofisticação de estar acoplado a uma câmera de TV. Sua flexibilidade permite maior mobilidade dentro do tubo que está sendo inspecionado.